Bom, já temos bastante gente conectada aqui. Acho que podemos começar a dar boa noite a todos aí. Obrigado pela presença. Hoje nós temos um papo mais do que especial aqui com o Jefferson Valentim. O Jefferson, como muitos já sabem, né, ele é auditor fiscal da Receita Federal de São Paulo, inspetor de fiscalização do ITCMD, professor, formado em Letras e Ciências Contábeis, MBA em Gestão Pública, mestre em Economia e é coautor dos livros Manual do ITCMD de São Paulo e Uma Lei Complementar para ITCMD. Ainda é autor do livro Holding, Estudos sobre Evasão Fiscal no ITCMD no Planejamento Sucessório, organizador e coautor do livro de Estudos Fiscais sobre ITCMD e é membro da Comissão Técnica da FEBRAFIT, representante do Concefaz no GT4 do PAT-RTC, que lida com operações com bens imóveis no âmbito da reforma tributária, representante do Concefaz também no GT4, regimes específicos e favorecidos para do pré-comitê gestor do IBS, e além disso, está lançando um livro aí, hoje, né, Jefferson? Acabou de ficar pronto, que é o IBS-CBS em operações com bens imóveis. Esse aí acabou de sair do forno e acho que é algo que abrange dúvida de muita gente aí, principalmente no âmbito que a gente vai falar de TCMD, são as pessoas físicas, que têm interesse em wealth planning, estruturação, etc. Bom, Jefferson, prazer enorme te ter aqui, queria agradecer sua disposição, disponibilidade para conversar com a gente, e acho que vai ser extremamente produtivo. A gente tem gente aí de vários multifamily offices, de grandes bancos, além de pessoas físicas, e acho que informação é sempre bom aí para alinhar expectativas, a gente conseguir trocar ideias, nem sempre vamos concordar com tudo, mas comunicação acho que é a base da, do andamento aí produtivo das coisas. Boa noite, doutor Paulo. Bem, sempre um prazer estar aqui e sempre que possível, só chamar que a gente está disponível para bater esse papo. Não, pode ter certeza que vamos chamar outras vezes aí. Hoje vamos falar de TCMD, mas acho que no âmbito da reforma tem muito assunto interessante e É, acho que já tivemos alguns papos aí, é sempre muito bacana, sempre muito produtivo e informativo, né? Então, bom, para começar, nós temos pouco tempo, né? Então, começar rapidamente, eu queria já trazer um tema quente, tem ligação com a reforma tributária, mas de maneira um pouco isolada, que é planejamento tributário e TCMD. Hoje esse é um assunto super atual, a gente teve recentes decisões aí do TJ, principalmente na questão da distribuição de dividendos desproporcionais no contexto de empresas familiares. Houve, não existe mais, né, no PL 108, havia um dispositivo justamente relacionado a operações aí que existe uma desproporção muito grande sobre aquilo que seria esperado aí dentro de uma operação entre partes não relacionadas. Estamos falando há pouco aqui proliferação aí de soluções milagrosas nas redes sociais. Fico muito impressionado com os nomes criativos lá, né, cara? Castelo de Areia, duplo mortal carpado, daqui a pouco tem, né? Aí você vai ver a formação é dentista, você me falou de uma fotógrafa. Então, é, é no mínimo curioso aí, sem prejuízo da competência de cada um, mas tem um lado de marketing aí bem grande por trás disso. Então, eu queria começar com duas perguntas aqui, né? Então, na sua vivência, aí, você está do lado da fiscalização, está o tempo inteiro auditando estruturas que foram feitas. Quais são as principais, né, estruturas e os excessos que são cometidos nessa estrutura que chamam a atenção aí do lado do fisco e são aqueles que provocam efetivamente uma reação do fisco? Que tipo de elemento
e soluções aí de prateleira vocês têm visto com recorrência? E já conectado a isso, que eu acho que é um ponto interessante, já aproveitar o gancho, na sua visão aí como estudioso do assunto, né, quais seriam os limites do planejamento, vou chamar de planejamento tributário lícito, para operações aí envolvendo sucessão, planejamento patrimonial, etc. Eu acho que o grande problema é assim, quando saiu o debate sobre o PL 108, envolvendo ali a distribuição desproporcional de dividendos, incorporação de dividendos desproporcionais, enfim, muita gente confundiu um pouco as coisas, né? O planejamento patrimonial e sucessório, ele é interessante porque ele envolve uma interdisciplinaridade muito grande, né? Quem trabalha com planejamento patrimonial e sucessório precisa entender de direito civil, principalmente a parte de contratos, precisa entender direito de família, precisa entender direito societário, precisa entender de contabilidade, precisa entender até de economia, enfim. E a gente e a discussão sobre a distribuição desproporcional de dividendos, ela ficou no campo do direito tributário, onde não é o lugar dela, certo? Eu ouvi muita gente dizer coisas do tipo, olha, saiu lá do PLP 108, então quer dizer que não vai poder tributar mais. Bom, não está no PLP hoje, não tem lei complementar hoje, e a gente teve as duas decisões ali do TJ. E o problema estava no campo do direito civil. A gente tem uma série de planejamentos que tem subvertido os institutos de direito societário para parasitar dentro desses institutos diversos tipos de doação disfarçada. Então, eu acho que a decisão do TJ nesse caso, e veja, não foi o primeiro caso, vários e vários outros casos, é que São Paulo trabalha com autorregularização, então o índice de autorregularização em auditorias envolvendo holdings é superior a 90%. Então, assim, são poucos os casos que geram auto de infração e que vão para o judiciário. Então, por isso tem pouca jurisprudência. Então, esses dois casos foram os dois únicos casos que foram autuados em São Paulo e que foram parar no judiciário. E os dois foram favoráveis ao fisco desde primeira instância. Não há, e não foi favorável ao fisco, porque decidiu-se que a lei permitia tributar dividendos desproporcionais. Nesse sentido, a decisão do TJ, ela foi brilhante, porque é o seguinte, existe TCMD na distribuição desproporcional de dividendos? Não. Ah, mas nunca, nunca, em nenhuma hipótese. Existe TCMD sobre doação. O problema é quando alguém faz uma doação e chama isso de distribuição desproporcional de dividendos. E aí a gente tem lá na ementa do TJ ele dizendo o seguinte: doação travestida de distribuição desproporcional de dividendos. A distribuição desproporcional de dividendos, ela acontece dentro de um contexto societário onde você tem uma contraprestação, onde você tem uma relação sinalagmática. Se você não abre uma sociedade com alguém para fazer caridade, para dizer, olha, depois a gente vê quanto é que cada um vai ficar com o lucro, depois a gente senta e conversa e decide, toma uma cerveja, aí a gente vê quanto... Não existe isso. Todo mundo sabe exatamente quanto vai receber de lucro. Pode não ter o percentual exato quando você abre a empresa, mas você tem as regras claras de como será dividido esse lucro, certo? Então, por exemplo, e aí falando da sociedade simples, onde é mais comum a gente ter a distribuição desproporcional de dividendos, é muito comum a sociedade de advogados, e aí você tem a premiação por advogado sênior, que recebe um percentual a mais, você tem a premiação, um percentual a mais para o advogado que construiu o know-how daquele escritório, que dá nome ao escritório, ou você tem uma distribuição de dividendos proporcional ao que cada um trouxe de cliente, à prospecção de cada um, ou ao êxito nas ações de cada um, enfim. Você tem critérios objetivos para distribuir esses dividendos. E esses critérios sempre estão remunerando alguma coisa, certo? Eles estão remunerando a participação do capital
Na sociedade simples, eles remuneram também o trabalho dos sócios. Na sociedade empresária, o trabalho do sócio é remunerado por prolabore, então ele remunera participação no capital. Então, na sociedade empresária é mais difícil ter distribuição de dividendos, embora seja possível. Então, por exemplo, eu vou abrir um restaurante, eu não entendo nada de restaurante. Aí eu recebo um convite do Jacan lá do MasterChef. Ó, vamos abrir um restaurante comigo? Vamos. Só que vai ser o seguinte, você coloca 80% do dinheiro, 90% do dinheiro, eu coloco só 10%, eu empresto o meu nome para o restaurante e cada um fica com 50% dos lucros. Eu vou topar isso correndo. Por quê? Porque o percentual que eu estou ficando a menos dos lucros, eu estou remunerando o nome que ele está emprestando para o restaurante e que vai me trazer mais lucro também. Então, sempre tem uma relação sinalagmática. Quando você pega e diz o seguinte, e isso sempre vai acontecer num contexto de uma holding familiar, sempre, sempre, ou numa empresa operacional familiar, como os dois casos que foram julgados pelo TJ. Você vai lá no contrato e coloca que a distribuição vai ser desproporcional. Conforme qual critério? Não tem critério. Conforme eu quiser. Aí termina o exercício, você pega lá o sócio, o filho tem 1%, 0,5%, ou só tem a nua propriedade, ou seja, praticamente todos os dividendos pertenciam aos pais, e aí esses pais deliberam que vão entregar 95% dos dividendos para quem tem 1%. Mas por quê? Entregou por quê? Entreguei porque eu quis. Bom, porque eu quis é liberalidade. Liberalidade, transmissão de patrimônio a título gratuito por liberalidade, o artigo 538 do Código Civil chama isso de doação, não é distribuição desproporcional de dividendos. É esse o problema. A questão está no tipo de contrato. As pessoas têm que interpretar o negócio jurídico nos termos do artigo 112 e 113 do Código Civil, que é observando a intenção e não o nome iuris que se dá para o negócio jurídico, e observando o contexto negocial em que aquilo está inserido. A gente sempre ouve, mas o fisco está pegando emprestado o conceito de propósito negocial. Não tem nada disso. A gente está indo lá no artigo 113 do Código Civil, que diz o seguinte, você tem que interpretar os negócios jurídicos com base nos usos e costumes do mercado local. E no mercado local, ou no mercado de qualquer lugar do mundo, não existe distribuição de dividendos porque eu quero. Quando eu entrego dinheiro que eu teria direito por liberalidade, o nome disso é doação. O que houve no PL 108? PL 108 tinha lá uma tentativa de se colocar algumas presunções que já se observava no dia a dia para facilitar até o trabalho do fisco, porque montar um conjunto probatório de doação, uma vez que ele envolve um elemento subjetivo, que é a liberalidade, não é fácil. Não é fácil você não tem como entrar na cabeça do cidadão e montar uma prova de que ele queria, que ele tinha um animus donandi, né? Ele queria ceder parte do patrimônio dele a título gratuito. Então, você tem que formar todo um conjunto probatório. Então, em algumas situações, houve uma tentativa de se criar uma presunção para facilitar o trabalho do fisco. Só que era uma regra antilesiva, uma presunção de caráter antilesivo. Só isso. Não significa que está criando um novo fato gerador. O fato gerador é doação. Né? E desde lá do 116, parágrafo 1 do CTN, sempre o fisco pôde fazer a desconsideração do negócio jurídico e tributar o negócio jurídico dissimulado, que é o que aconteceu nesse caso e acontece em tantos outros casos. Né? A gente tem outro que é um primeiro lugar nas paradas de sucesso. Eu acho que assim, a gente pode dividir as holdings de maiores patrimônios. Normalmente, as holdings de maior patrimônio, a gente vai encontrar alguns problemas do ponto de vista contábil, tá? Algumas operações contábeis que não seguem exatamente o que manda a legislação. Então, tem lá, por exemplo, falta de avaliação de participações societárias em coligadas pelo método de equivalência patrimonial. É um caso que aparece muito. Distribuição fictícia de dividendos. Né? A pessoa vai lá e faz a deliberação para distribuir os dividendos para deixar o patrimônio líquido magrinho, né, pequenininho, para fazer a doação,
Só que muitas vezes a empresa não tem nem caixa, não tem como ela ter perspectiva de pagar esses dividendos, porque em 20 anos ela nunca gerou caixa, é uma empresa que tem ganho só de equivalência patrimonial ou coisa assim. Então, é um outro caso que aparece muito. Agora, nas holdings, e essas holdings de prateleira, essas holdings de Instagram, né? Que o pessoal vai lá, tem meia dúzia de imóveis, já abre uma holding. Eu acho que nem deveria abrir, mas enfim, já abre uma holding. É, aí o mais típico é a simulação de compra e venda. E é muito interessante, quer dizer, um caso e todo caso que eu comento é só caso público que está no judiciário, então que não tem segredo de justiça, então não tem problema. Tem um caso, por exemplo, que recebeu uma cartinha do fisco, aquela cartinha de autorregularização, sabe? De, ó, dá uma olhada aí, se não está errado e tal. E era uma empresa que tinha um patrimônio líquido de 4 milhões, quer dizer, o valor de mercado dela é muito maior, né? A gente está falando do patrimônio líquido que todo mundo sabe que está muito inferior ao que é o valor de mercado da empresa. 4 milhões, o capital social era de 90 mil. O cidadão entrou com mandato de segurança com base naquela cartinha, dizendo o seguinte: olha, o fisco quer desconsiderar o meu negócio jurídico, que foi uma compra e venda legítima. Eu vendi a empresa, que tem o PL de 4 milhões, por 90 mil reais para minha filha. Só que ela me pagou pagando as despesas minhas durante a pandemia. Eu não sei por que alguém que tem 4 milhões de reserva de lucros e dinheiro no caixa precisava da filha pagar as contas durante a pandemia, mas ok. E os outros 10 mil reais ela me pagou em dinheiro, então eu não tenho comprovante do pagamento. Sabe, um valor que é 2% do valor do patrimônio líquido. Será que algum juiz vai olhar isso e vai dizer, ah, não, realmente, isso aqui é uma compra e venda, faz todo sentido. É óbvio que é uma doação simulada. Né? Então, nas holdings de menor valor, o que a gente mais vê é doação simulada. Quando não, a sonegação pura e simples, né? A gente estava comentando antes do pessoal entrar, né, dos nomes bacanas aí do pessoal no Instagram. Tem um lá de Castelo Invisível. A ideia genial do cidadão. Abre uma SA de capital fechado, faz a doação, o fisco, como é uma SA, o fisco não tem como saber quem são os sócios. Assim, você enxerga uma pitada de charlatanismo e outra de inocência, só não sabe dizer qual é o tamanho de cada um, né? Porque achar que o fisco não vai ter como saber se houve uma doação só porque é uma SA é de uma inocência absurda. Né? Mas, enfim, são basicamente esses os casos que aparecem. Tem muita coisa do ponto de vista contábil, tá? Nas empresas grandes. Bom, esses casos mais recentes, os fatos, né, acho que são super relevantes. Não necessariamente se eu tenho uma distribuição desproporcional no contexto familiar, eu tenho o ônibus Bonandi, aí, a vontade de transferir patrimônio. Eu acho que aí os números, né, a materialidade da participação que fez jus à materialidade do dividendo que foi distribuído, obviamente que são elementos que servem aí como fundamento para isso. E, aliás, você acabou de falar desse exemplo da compra e venda doação. Acho que eu, que fiz direito há 30 anos atrás, era o exemplo típico lá na aula de direito civil de simulação. E aí você falou também do Código Civil, e eu queria aproveitar a oportunidade para trazer uma questão um pouquinho mais teórica aqui, né? Porque nessas duas decisões, e você agora também comentou a esse respeito, a respeito do 116, parágrafo único do CTN como fundamento para desconsideração. A gente sabe que teve a decisão do STF, declarou constitucional, mas o próprio voto da Carmen Lúcia estava expresso que é uma norma de eficácia contida, depende de regulamentação. E os elementos aí de prova, até porque eu falei que é o exemplo que tinha na faculdade, eles possibilitariam, a princípio, demonstrar que se trata de uma dissimulação relativa, é um vício outro vício do negócio jurídico sob a perspectiva de direito civil. Me chama um pouco a atenção se o fundamento para a desconsideração no seu próprio direito civil, existência de vícios, e aí os
fraude, simulação, abuso, que não, esses termos, nas decisões mesmos, muitas vezes eles não são utilizados da forma mais técnica. Muitas das situações, como as que a gente falou aqui, são de simulação relativa. Eu vesti como uma operação de Eu diria que todas, distribuição viu, Paulo? desproporcional. Eu diria que todas. Porque assim, não a não ser que esteja ferindo a legítima. Se estiver ferindo a legítima, aí é uma nulidade absoluta, porque, né, é uma doação inoficiosa. Mas se for uma doação simulada de compra e venda, doação não é ilegal. Então, usou a forma diferente, é uma simulação relativa. Então, você não vai decretar nulidade. E não cabe ao fisco decretar nulidade dos atos. Né? Cabe ao fisco olhar e falar: olha, beleza, tá fantasiado de compra e venda, mas não é compra e venda, é doação, vou tributar como doação e pronto. Né? Então, o fisco reconhece a validade da doação, da transmissão que aconteceu, só vai dizer que não foi a título oneroso, foi a título gratuito e por isso tem incidência. Aproveitando o gancho aí também para falar de um assunto que a gente conversou, também me surpreendeu um pouco, já que nós estamos falando aí de decisão do TJ, né? Nós tivemos umas decisões pós-emenda constitucional e, e pós-declaração da inconstitucionalidade aí dos dispositivos da legislação de São Paulo em relação àquelas operações com elemento de conexão no exterior. Em algumas decisões daquela, ficou algo meio nebuloso. Pode antes da emenda constitucional, não pode, depois da emenda constitucional, pode. No estado de São Paulo, os dispositivos foram declarados inconstitucionais, né? Então tem uma insegurança, tem gente entrando com mandado de segurança nesse momento, tal. A gente conversando qual que é a visão do fisco paulista sobre a incidência do ITCMD neste momento, nas situações que, neste momento, há dispensa de lei complementar. A regra de São Paulo teria sido, nem é o termo correto para essa situação mais repristinada, que muita gente tem falado, né? Não é exatamente uma repristinação, mas ela voltaria a ser aplicável ou ela foi declarada inconstitucional, e aí eu particularmente minha visão sobre o tema, ela está maculada e só uma lei nova poderia instituir essa cobrança no Estado de São Paulo. Você perguntou a visão do fisco, Paulo, eu vou responder a minha visão, tá? Tá Primeiro, porque eu bom, não estou não é? aqui em nome do fisco. Não, Segundo, desculpa. que nem sempre vai bater, né? Uma coisa com a outra. Uma coisa é quando eu estou lá trabalhando, a atividade de lançamento é plenamente vinculada, quem tem a competência para declarar a interpretação da norma tributária pela Secretaria da Fazenda é a consultoria tributária e a gente simplesmente faz. Né? Aqui fora, como professor, como atividade acadêmica, aí eu posso ter minha opinião sem problema nenhum. E aí, o que eu vejo disso? A Constituição, ela pede a lei complementar em vários pontos. Pós-emenda 132, relativa ao ITCMD, eu posso citar 3 funções diferentes para a lei complementar. Eu vou ter a lei complementar sendo chamada pelo inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 155 para definir esse elemento de conexão de titularidade ativa nessas situações envolvendo o exterior, né? E aí eu já de antemão coloco nessas situações envolvendo o exterior que não estejam resolvidas pelos incisos 1 e 2. Porque tem gente entrando com mandado de segurança dizendo o seguinte: olha, o doador morava no exterior e doou um imóvel de São Paulo. Então, como ele morava no exterior, não tem lei complementar, não tem que pagar, né? Não, querido, não é assim. Imóvel está definido no inciso 1. É o lugar onde está o imóvel. Não interessa onde o doador mora. Né? Interessa onde o doador mora quando o inciso 1 ou 2 não resolverem o problema. Esse é um dos pontos. Então, aí a gente tem a lei complementar fazendo um papel de complemento de uma matéria constitucional, que é um elemento de conexão de titularidade ativa. A gente tem uma outra situação, que é o inciso 7º, que foi inserido pela emenda 132, que é uma ampliação, uma criação de uma imunidade para as OCIPs, né, que é uma norma de eficácia limitada que pede uma lei complementar para regular
e para ter valor aquela imunidade. Então, a lei complementar sendo chamada para regulamentar uma limitação constitucional para o poder de tributar, que é a imunidade. E temos a questão do artigo 146 da Constituição, que tem todos aqueles temas que são reservados para a lei complementar, que faça, às vezes, de norma geral em matéria tributária. Definição de contribuinte, de base de cálculo, de fato gerador, de lançamento, de decadência, etc. O ITCMD não é contemplado pelo CTN em muitas das matérias, porque o CTN é de 66 e o ITCMD é de 88. Então, não tinha como o CTN abarcar isso. Então, algumas coisas dá para se aplicar, como, por exemplo, decadência, lançamento, mas outras ficou para os estados, lá nos termos do artigo 24 da Constituição, exercer a sua competência legislativa plena. Mas veja, os estados podem exercer a competência legislativa plena com relação aos temas do artigo 146, norma geral em matéria tributária. Ele não tem competência para regulamentar uma matéria que é eminentemente constitucional, que é o elemento de conexão de titularidade ativa, e foi esse o ponto, né, o problema que lá no tema de repercussão geral, número 825, o STF decretou a inconstitucionalidade da lei paulista, e depois veio uma ADIM por omissão, né, acho que número 67 ou 70, se não me engano, acho que 67, né, que o PGR moveu contra todas as leis estaduais, e que foi declarada inconstitucionalidade porque os estados não poderiam exercer esse direito, porque não é norma geral, a matéria é de caráter constitucional. E teria, inclusive, um potencial conflito de competência, uma possibilidade de conflito de competência, né? Aí o que acontece? Não existe no Brasil a constitucionalidade superveniente. A gente tem vários exemplos disso. No estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem o episódio da importação, né, do imposto de importação, que a lei paulista previa a incidência do imposto de importação de bens por pessoa física. Só que a Constituição falava apenas de empresa. Então, o pessoal comprava uma Ferrari, importava uma Ferrari, entrava com mandado de segurança e o TJ dizia, olha, é inconstitucional a lei paulista, porque a Constituição só fala em empresa. A Constituição foi mudada, passando a prever a possibilidade de incidência na importação de pessoa física também. O Estado de São Paulo continuou perdendo ações na Justiça, até o dia que o Estado de São Paulo republicou, né, reaprovou e republicou a lei com o mesmíssimo texto que tinha antes. Por quê? Porque a alteração da Constituição não cria validade para uma lei que já nasceu inconstitucional. Ela continua inconstitucional. Então, na minha opinião, a lei paulista precisa ser alterada. E nesse caso, especificamente do elemento de conexão do exterior, não só porque por conta da constitucionalidade superveniente, de não existir a constitucionalidade superveniente, mas também porque os elementos de conexão definidos lá no artigo 4 da Lei do TCMD de São Paulo são diferentes do artigo 16 lá das disposições transitórias, que resolveu provisoriamente essa questão. Então, de qualquer maneira, precisa ser resolvido. Então, a aprovação do PL 108, por exemplo, vai suspender a eficácia da norma paulista naquilo que for contrário, né, naqueles temas do 146, que são de norma geral em matéria tributária, por exemplo, base de cálculo. Aprovado o PL 108, vale o PL 108, não vale a norma paulista mais. Agora, essa questão do elemento de conexão de titularidade ativa, e não só esse, tá? O que foi alterado pela emenda 132 também, sobre na transmissão causa-morte de bens móveis, né, que era onde se processava o inventário, agora é o último domicílio de cujos. Isso também precisa ser internalizado pela norma paulista, porque a Constituição ela foi alterada e ela passou a permitir que o Estado institua a lei nesse sentido. Só que precisa vir o Estado instituir, né? Do mesmo jeito que lá em 88 permitiu a instituição do ITCMD, só que a lei paulista só foi criada em 2000 para vigência a partir de 2001. Então, de 88 a 2001, a gente não tem incidência sobre bens móveis, embora a Constituição já tivesse essa previsão. Então, para mim é isso, não cabe. Agora, a gente teve decisões desencontradas, teve decisões do TJ. Logo que saiu a emenda 132,
o placar estava bem apertado, tá? Tava uma decisão para cá, outra para lá, uma pró-fisco, outra pró-contribuinte. Foi uma tese muito boa, muito bem escrita, muito bem fundamentada da Procuradoria. O fato de eu não concordar não significa que a tese não seja boa. Mas hoje o placar já está Brasil e Argentina, tá? Já está goleada pró-contribuinte. Então eu acho que não tem muito como fugir disso, não. O Estado de São Paulo tem que modificar a sua lei, se quiser fazer incidência nesses casos. E, bom, vamos aproveitar o gancho aí para falar um pouquinho de reforma tributária, né, que é um dos principais temas. E o que você pode falar para a gente aí, como é que está o andamento do PLC 108, alguma perspectiva de mudança no que diz respeito ao ITCMD, algum ajuste aí chama de última hora, né, porque as discussões já estão bastante avançadas, eu sei que tem alterações aí previstas, mas e também aquilo que você vê como fundamental aí das mudanças, que você acha que são mudanças relevantes que efetivamente vão impactar aí tanto do lado do fisco quanto contribuintes. Tá, vamos lá. É, o, o, o ITCMD é um tema muito polêmico sempre, tributar patrimônio, né? Se bem que há até uma discussão se a tributação de ITCMD é realmente sobre patrimônio ou sobre fluxo, mas nem vem ao caso. Tributar patrimônio nos países latino-americanos não é fácil. Eu diria, se a gente fizesse uma pesquisa mais weberiana, talvez a gente encontrasse ali nos países de tradição católica, não é fácil, né? Na Itália não é fácil, Portugal não é fácil. Os países luteranos, anglo-saxões enfim, tem mais, e orientais tem mais a cultura de tributar o patrimônio do que países de descendência cultural católica. Mas, enfim, ele passou pela Câmara com uma razoável tranquilidade, né? A gente teve aquela discussão ali envolvendo os dividendos desproporcionais, e que só para complementar a informação, ele foi tirado por um acordo entre os estados e o Congresso. Por quê? Porque de última hora entrou uma emenda que dizia o seguinte, que naqueles casos de dividendos desproporcionais, a alíquota aplicável seria de 1/3 do valor da alíquota normal. Isso foi acatado pelo relator, por um dos relatores, lá foi uma comissão de relatores, né? E aí veja como não fazia nenhum sentido. Foi colocado ali como regra antielisiva, foi colocado ali como uma regra dizendo, olha, isso aqui é simulação, é crime, é evasão fiscal, e aí o Congresso foi lá e acatou uma emenda que dá uma alíquota favorável para quem cometeu o crime. Entende? Que não fazia o menor sentido aquilo continuar ali. E aí, como o ideal é que tivesse na lei para trazer transparência, publicidade, para quando aparecer um fotógrafo vendendo planejamento patrimonial acessório na, nas redes sociais, o contribuinte poder olhar e falar, não, você está falando bobagem, está escrito aqui, ó, que incide. Né? Mas, como eu disse, como é uma regra antielisiva e já existe essa possibilidade da desconsideração do negócio jurídico, embora tenha toda uma discussão do voto da Carmen Lúcia, de que teria que ter lei, teria que ter... O fato é que o TJ São Paulo reconhece essa possibilidade em 99% dos julgamentos. Tá? Outros tribunais enxergam de outra forma. Até porque São Paulo, a lei do ICMS, ela trata mal e porcamente dessa desconsideração, mas trata, e a lei do TCMD remete à lei do ICMS. Então, até existe esse argumento de que estaria regulamentado o Estado de São Paulo. Eu até não concordo muito, mas enfim, existe. Mas o fato é que a jurisprudência, pela desconsideração do negócio jurídico, é ampla, favorável ao fisco no Estado de São Paulo. O que a gente tem tirou isso aí, teve alguns pontos que até ficaram mais pesados, como, por exemplo, a previsão de alíquota máxima para aquilo que os estados definirem como grandes patrimônios, né? Algo que também me parece de constitucionalidade duvidosa, porque, afinal de contas, alíquota e isenção
são matérias do ente instituidor do imposto, ou seja, quem tem que definir a alíquota, quem tem que definir a isenção é o Estado. Então, agora a gente vê surgindo lá no Senado também um monte de emenda querendo isentar pequena propriedade rural até 5 milhões, isentar não sei o quê. Isenção não é matéria de norma geral. Não é tudo inconstitucional, seria isenção heterônoma, tudo inconstitucional isso aí. Isenção é matéria de lei estadual. O que a gente tem que mais vai impactar, e aí, falando em estado de São Paulo, porque o impacto vai depender muito do estado ao qual a gente esteja se referindo. Então, por exemplo, Paraná. Paraná faz avaliação de empresas a valor de mercado usando um método do valor de realização, ou seja, pega ali os ativos e passivos, atualiza o valor de mercado e utiliza o PL ajustado como base de cálculo. Para o Paraná, vai ter pouca diferença. Tá? Para o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul usa, em alguns casos, até fluxo de caixa descontado. Né? Goiás faz uma avaliação também a valor de mercado, a Bahia usa método europeu simplificado em muitos casos. Então, nesses casos, a gente vai ter um impacto muito pequeno. Mas para o Estado de São Paulo, que tem ali o artigo, parágrafo 3º do artigo 14, combinado com a jurisprudência do TJ, que diz que o Estado tem que usar o valor de patrimonial contábil como base de cálculo, né? A gente tem a previsão da reavaliação, aí teríamos um impacto significativo para São Paulo nessa questão da base de cálculo das participações societárias. Mas é algo que, assim, eu gostaria que fosse mais uniforme, tá? Eu gostaria que as regras, elas fossem, elas não trouxessem tantas opções como está previsto lá no PL 108, ela tem muita opção, pode ser fluxo de caixa descontado, pode ser não sei o quê, pode ser não sei o quê, eu acho que devia trazer uma regra. Tem muito, parece que salpicaram no texto um monte nos termos da legislação estadual, que não me agrada também, você está fazendo uma norma geral, define logo esse negócio e uniformiza e deixa o negócio mais isonômico, né? Mas, enfim, esse ponto para São Paulo, da base de cálculo, ele é relevante. A alíquota, por conta dessa coisa dos grandes patrimônios, é relevante. E me parece que esses são os pontos mais relevantes. A gente tem alguma mudança ali na decadência, tem alguma mudança acho que a decadência ela está um pouco profisco demais no PL 108, as regras de decadência. Ela tem alguma mudança ali também na solidariedade, que eu também acho que tem alguma coisa exagerada ali, em alguns casos, como, por exemplo, atribuir responsabilidade solidária para o tabelião sem nenhuma possibilidade, sem nenhum excludente, né, sem dizer que você está atribuindo a responsabilidade porque ele fez ou deixou de fazer alguma coisa, eu acho que é muito exagerado, mas, enfim, em outras situações, como, por exemplo, quando é o pai, né, o pai é o responsável solidário, né, hoje a gente tem que cobrar da criança para, na impossibilidade de cobrar da criança, cobrar do pai. Faz muito sentido, já que o pai é usufrutuário dos bens da criança, né? Então, enfim, dá uma melhorada nisso. Mas eu acho que são esses os pontos principais, o Paulo. A base de cálculo de participação societária para imóveis. O Estado de São Paulo já faz corriqueiramente avaliação a valor de mercado. Tem algumas regras lá deixando mais fáceis, né, esses trabalhos de reavaliação, como, por exemplo, permitindo a adoção de plantas genéricas de valores, né, que o Estado poderia criar uma planta genérica de valor, o que alguns estados já fazem, inclusive, como Santa Catarina, por exemplo. Então, a gente tem uma lei que tem elementos que serão que afetarão mais alguns estados do que outros. Para São Paulo, eu acho que talvez essa alíquota, o que corre um risco também de ser uma regra programática, né? Porque não tem previsão de penalidade para o estado que
que não mudar a sua lei colocando alíquota progressiva, né? Então, vai fazer o que com o Estado, né, se não fizer? E a questão da base de cálculo de empresas é essa, sim. Uma vez aprovado o texto do PLP, já entra em vigor. Para São Paulo, vai ter que respeitar a anterioridade, porque aumenta o valor do imposto devido, né? Mas não precisa São Paulo alterar a sua lei por conta disso. Essa é uma parte que até uma preocupação específica. Eu lembro de quando eu fiz um MBA lá atrás, 20 anos atrás, e em finanças, e na aula de avaliação de empresas, o professor sempre falava que a avaliação é um exercício que ele chama de educated guess. Então, na verdade, é um chute com informações. E hoje, com a diversidade de tipos de empresa, momentos, a gente tem toda essa questão de startup, etc., você tem uma complexidade grande em avaliar empresas, né? Isso é um mundo de regras, de técnicas, e no caso de outras legislações, se a gente olha para preço de transferência, que nada mais é também que um exercício de avaliação, se a gente pega o Transfer Pricing Guidelines da OCDE, que é mais completo, aquilo são centenas de páginas de instruções, de prevendo caso concreto, especificidade. Eu tenho uma preocupação específica porque isso pode ser um ônus e trazer uma imprecisão, uma subjetividade, um ônus muito grande. E quando a gente olha, eu tenho uma empresa, estou transferindo 100% de uma empresa que é fechada, mas vale 5 bilhões de reais, é uma coisa, né? Quando eu estou olhando para empresas menores e participações minoritárias, isso é muito comum, eu tenho receio de que possa ser um ônus demasiadamente grande no contexto de uma sucessão, ou mesmo fazer uma sucessão, eu tenho um laudo suficientemente robusto para sustentar. Eu acho que até no PL tem lá os bens da empresa mercado e mais fundo de comércio. E você vê que nem a contabilidade, né? A contabilidade abandonou a avaliação de fundo de comércio. Hoje o fundo de comércio está dentro do goodwill, porque ele faz parte dos ativos não identificáveis, né? Então é um cálculo por diferença de preço de alguém que pagou efetivamente. E dentro desse goodwill tem o fundo de comércio, tem a minha vontade de tirar um concorrente do mercado, tem basicamente tudo, né? Então, como é que eu vou avaliar, né? Eu vou colocar numa lei que eu tenho que somar o valor do fundo de comércio à avaliação dos ativos e passivos. Então fica aí talvez uma sugestão de elaborar um pouco mais em cima disso, criar um critério ou limites ali, que depende do tamanho da empresa, a participação societária, que eu tenho aí quase que um safe harbor ali, você pode usar. Eu sei que você não gosta, já falamos sobre isso antes, de valor de patrimônio líquido, né? Mas algum outro critério que possa ser compatível com o ônus que eu posso ter, dependendo do tamanho dos bens envolvidos, né? Então, é mais uma colocação, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso no passado. Bom, A questão, pode falar. Paulo, eu tomei a liberdade de colocar aqui, de fazer um merchan aqui no chat, coloquei uns cursos. Tem um curso, o primeiro curso que eu coloquei ali é um curso que, assim, eu falava de distribuição, de evasão fiscal e distribuição desproporcional de dividendos no meu livro lá de 2019. Né? Então, assim, o pessoal, nossa, surgiu agora. Não é agora, não, está discutindo isso aí, ó, muito tempo. E tem um curso meu na Hotmart que tem 10 módulos só sobre esses pontos que caracterizam a evasão fiscal do TCMD dentro do planejamento sucessório. Aí tem distribuição desproporcional de dividendos, tem não utilização do MEP, tem má utilização de AFAC, como simulado como contrato de mútuo, tem vários pontos interessantes lá. A questão é a seguinte, Paulo. Avaliar bens, não só empresas, tá? Qualquer bens, a valor de mercado, quando você não tem uma transação efetiva, é um problema em todo tipo de bem, em todo lugar do mundo. Né? E é um problema para todo tipo de imposto sobre patrimônio. Não é um problema para o IPTU,
Porque o IPTU usa uma ficção jurídica e um valor muito abaixo do que é o valor de mercado. Se o IPTU fosse fazer o que o CTN manda e avaliar valor de mercado, teria problema. Teria problema. Claro que os métodos estatísticos e a disponibilidade de dados, ela aumentou substancialmente, que aí facilita você fazer um trabalho de statistic valuation que você vai ter problema nas caudas, mas no geral você consegue ter um bom número, né? Mas vai ser problema em todo lugar, não é só empresa, né? Quando a gente. O artigo que fala lá no PL de 108, ele elenca uma série de possibilidades de métodos que poderiam ser utilizados. Então, ele fala, por exemplo, pode-se utilizar o método que usa a perspectiva de geração de caixa, fluxo de caixa descontado múltiplos. Né? São métodos que você vai ter. Se você colocar 10 peritos para fazer para usar esses métodos para avaliar a empresa, você vai encontrar 10 valores diferentes. Mas você vai encontrar uma convergência. Você vai encontrar um caminho. Você não vai encontrar um falando que é um, outro falando que é 100. Certo? A diferença vai ficar na margem. E a mesma coisa para imóveis. Mesma coisa para imóveis. Você pede três laudos de imóveis normalmente para usar a média, porque né, 3 avaliações vão estar diferentes, mas você vai perceber que a diferença não é tão grande entre elas. A gente vai ter ali quando ele fala do valor da reavaliação de ativos e passivos a valor de mercado mais o fundo de comércio, ele está falando do método europeu simplificado. Como que funciona o método europeu simplificado? E aí eu acho, quando você fala assim, deveria ter um piso. Para mim, o piso é o valor de realização. Porque é o seguinte, se você pega uma empresa, e eu herdei uma empresa, mas eu não tenho absolutamente nenhuma vocação para cuidar daquela empresa. Eu vou parar aquelas atividades da empresa. Qual é o mínimo valor que eu vou obter com essa herança que eu recebi? Eu vou vender os ativos, vou pagar as dívidas, vai me sobrar um resto. E eu vou vender como? A valor de mercado. Vou pagar as dívidas como? A valor de mercado. Então, a avaliação de ativos e passivos a valor de mercado é o mínimo que você obtém numa empresa. Mesmo que você não vá continuar a atividade isso dela. É justo. Acho que isso é razoável, né? E simplifica. Sim. E você pega o fluxo de caixa descontado. O fundo de comércio, ele é para uma seguinte. Eu sempre dou um exemplo, no meu livro tem esse exemplo, eu dou o exemplo do Estadão. Estadão é a lanchonete, ali na 9 de julho. Você pega o Estadão, porra, The Walking Dead em volta ali, né? Cheio de cracudo, um predinho feio, antigo, não tem nem lugar para sentar, tem meia dúzia de forno, uma prateleira, uma coisa e tal. Se você for avaliar todos aqueles bens ali a valor de mercado, vai dar o quê? 2, 3 milhões? Vai, contando. Vai lá perguntar se ele vende por 2, 3, 5 milhões. Não vende, por quê? Porque ele vende 40 pernil por dia fazendo lanche. Ele tem um nome, uma clientela, uma tradição já faz parte do folclore da cidade de São Paulo, que gera para ele um lucro muito maior do que aquele dinheiro aplicado em qualquer outra coisa. Então, o cálculo do fundo de comércio para fins de avaliação do ITCMD seria aquele que leva em consideração a perspectiva de superlucro. Né? O que são essa perspectiva de superlucro? E aí, no método europeu simplificado, você consegue avaliar. Você avalia qual é o custo de oportunidade. Né? Então, se eu pegar aquele PL ajustado, eu aplicar em alguma coisa, por exemplo, título do Tesouro que me rende Selic com imposto de renda de 15%. Quanto eu obteria de rendimento? X, beleza. Se eu pego o lucro de um período passado e que mantém uma tendência, eu projeto essa tendência para um determinado período futuro, né? Na Europa fala assim em até 8 exercícios, no Brasil nem pensar, porque a instabilidade não permite isso, daria para trabalhar ali com 3 a 5 no máximo. Né? Você projeta para frente e aí você compara esse lucro esperado com o custo de oportunidade, faz um menos o outro e traz a valor presente o que seria esse superlucro.
Esse O valor fluxo de caixa. O fluxo de caixa descontado, basicamente, comparado com. não. O fluxo de caixa descontado, ele despreza o valor dos ativos e passivos. Não, Por quê? Porque você pega, por exemplo, você vai a Petrobras. A Petrobras, ela tem uma série de ativos que, se você for vender fora da não serve para nada. Então, assim, ela tem um valor de construção muito grande, mas só serve para a Petrobras. Então, assim, aí você ignora o valor dos ativos dela e você verifica quanto de caixa ela vai gerar. Nesse caso do método europeu simplificado, você avalia o que é o superlucro. Você verifica o valor do custo de oportunidade, o valor do lucro excedente e traz a valor presente. Entendeu? E Mas veja, eu para tenho. empresas do tipo holding patrimonial, por exemplo, não existe fundo de comércio. Né? Ela não tem. Se você analisar ali, fazer esse método, aplicar esse método para calcular um fundo de comércio de uma holding, não existe. Né? Então, para a maioria das empresas, aquele artigo do PL 108 vai significar meramente a avaliação de ativos e passivos ao valor do mercado, só. Que é o que o Paraná faz, por exemplo. Bom, mas a questão do que eu falei do fluxo de caixa descontado é o que os estudiosos de contabilidade queriam para a regra antiga de ágio. Porque eles falaram, independente de qualquer coisa, você teria que avaliar ativos e passivos a mercado, e aí você faria um laudo de fazer o fluxo de caixa descontado, que tem tudo lá dentro, e por diferença você teria o fundo de comércio. Então, quando eu falei fluxo de caixa descontado, como é que eu calculo o fundo de comércio? Tem que ser por diferença, porque se eu pego puro e simplesmente fluxo de caixa descontado, eu estou pegando tudo. Aí, se eu abato os ativos e passivos a mercado, teoricamente, o que sobrou é isso. Mas o mundo de hoje, né, tem grandes desafios. Eu vou dar um exemplo conhecido aí, que quando fez a IPO, todo mundo falou tal, no mundo da tecnologia. Porque tá cheio de empresa, o próprio Uber lá, quando fez a IPO, só queimava caixa. Se eu for fazer o fluxo de caixa, avaliar ativo, é negativo. Que é uma aposta, né, de um potencial de crescimento que não foi ainda convertido em lucro, né? Eu ouvia muito no passado aí, estudava um pouco isso quando eu tocava um single family office, a gente investia muito em VC, que quando tiver o veículo autônomo, aí o Uber vai explodir, porque aí ele tira o motorista da equação, né? Mas como é que você faz uma... Agora é aberto, né? Mas Mas a você pega um... avaliação de bens é um pouco é muito de expectativas. Você pega o valor que está na bolsa. Ninguém questiona o valor que está lá na bolsa, né? Transmitiu ações que estão negociadas em bolsa, você pega o valor do pregão e aquilo e acabou. Boa parte daquilo ali é expectativa. Você tinha até tempo atrás, imagina quem transferiu ações da Americanas. Tava lá com uma expectativa altíssima, dia seguinte acabou, não valia mais. Mas então, quando você faz uma avaliação de uma empresa usando qualquer desses métodos, fluxo de caixa e tal, você vai avaliar junto uma expectativa. Quando você compra um imóvel, esse essa variável da expectativa, ela é menor, mas ela está presente também. Eu compro um imóvel pensando, não, essa área vai crescer, alguém vai trazer um aeroporto aqui para perto, e aí vai valorizar e tal. Então, a expectativa faz parte da construção do preço. Então, a gente pensar, não, eu preciso só calcular olhando aquilo que é palpável, que é certeza que vai receber lucro, não é assim que funciona nenhum tipo de avaliação. Não, eu concordo que a expectativa, eu volto no meu ponto, que é a dificuldade e a subjetividade que vai entrar nesse negócio Exato. Aí, e o para a subjetividade, que a custo-benefício gente tem que disso. ter? Norma. Tem que ter norma. Tá? Por exemplo, particularmente, acho que fluxo de caixa descontado para ITCMD não funciona. Não funciona por quê? Porque para eu avaliar uma empresa usando fluxo de caixa descontado, eu vou precisar de uma série de dados que 99% das empresas não têm. E o 1%, se quiser sonegar, não vai me apresentar. Então, eu não vou conseguir. E se me apresentar, eu vou ter que demandar uma mão de obra tão grande para calcular que o que eventualmente eu vou cobrar mais de imposto não paga nem o salário de quem fez. Entendeu? Então, não vale a pena. Então, eu acho que o fisco precisa encontrar um equilíbrio, normatizar e utilizar um método que dê para usar de forma massificada. Então, por exemplo,
O valor de realização, que é a atualização de ativos e passivos do valor de mercado, é fácil de massificar. Ótimo. É fácil, dá para massificar. Dá para você colocar dentro da declaração de TCMD para o próprio contribuinte ir lá e preencher e sair com o valor. Entendeu? O método europeu simplificado, que é essa, calcula o valor do patrimônio líquido ajustado e pega a expectativa quais são as variáveis que você precisa? Lucro passado e custo de oportunidade, que dá para você colocar na lei. Selic, taxa de desconto, bota Selic também, enfim, dá para você colocar tudo isso na lei. Então dá para o cara fazer, o próprio contribuinte fazer isso na declaração com meia dúzia de informações lá da contabilidade, né? Então, eu acredito nesse tipo. Não, vai ser o melhor? Não. Às vezes é melhor o físico perder um pouco de arrecadação e ganhar em celeridade, né? Em tração. Então, eu acho que esses dois métodos, principalmente, seriam possíveis para isso. Fluxo de caixa descontado, múltiplos, só se acontecer uma catástrofe de uma empresa muito particular, muito diferentona, sabe? E eu acho que não vale a pena nem investir em treinamento para fiscalização para fazer esse tipo de método. Ótimo. A gente está com a hora acelerada. Eu queria aproveitar e trazer o último tema aqui que eu tinha aqui para discutir. Eu acho que está com muita gente que tem interesse, que é e a regulamentação do ITCMD no estado de São Paulo, né? A gente vem acompanhando, acho que tem a questão da progressividade, que é básica, endereçar que isso seja endereçado de alguma forma, mas, de fato, acho que não pode perceber, tem dois projetos de lei, tem um pouco mais antigo, que era mais amplo, e tem agora um do final do ano, só de progressividade, ali, ignorando outros temas importantes aí que precisam ser adaptados, essa questão do elemento de conexão exterior que a gente falou, por exemplo, e ambos a gente percebe que são propostos por partidos de oposição. Não é, essa é uma agenda do governo, né? A gente está falando em regulamentar um imposto, tem uma série de elementos e normalmente o caminho natural disso é o governo articular e construir a partir das necessidades e trazer isso para aprovação, da Câmara. Então, esses dois projetos aí, acho que tem um pouco. Ah, eu vi outro dia o pessoal até tendo discussão, o Eduardo Suplicy é um dos patrocinadores aí desse focado em progressividade, né, mas que não atende à necessidade, o interesse do Estado de São Paulo, porque a coisa é muito mais ampla, né, as necessidades são muito mais amplas, não adianta fazendo pequenos remendos aí, fazer uma concha de retalho a partir de um item, dentre vários outros, né. Como é que estão as expectativas aí? Acredito que para uma regulamentação do ITCMD aí, de acordo com a reforma tributária, que vai pegar a progressividade, vai pegar a parte de lei de conexão exterior e tantos outros itens que são necessários aí para Paulo, o entrar governo nessa paulista não, regulamentação. não se mexeu ainda, não enviou nada para a Lesp, não vejo nenhum tipo de movimentação, e acho até o fato de não ter nenhuma movimentação explicável, porque o PL 108 traz tópicos sobre as alíquotas, né? Como mencionei, a questão da alíquota máxima para o que for definido como grande patrimônio. Por exemplo, a Amazonas fez a alteração da sua lei e colocou progressividade. Só que não colocou a alíquota máxima. Se o PL for aprovado, aí ele vai fazer outra, vai modificar de novo. Então, assim, esperar o PL 108 ser aprovado me parece fazer sentido, né? Agora tem também aquela questão, se o Estado não fizer, tem algum tipo de punição, não me parece ter. Então pode ser que o Estado opte por não fazer. E aí, né? O Tribunal de Contas vai lá reclamar. Não vejo como obrigar o Estado a fazer. Esses dois projetos que existem, como você colocou, são projetos da oposição. Me parece que não tem vida longa, não imagino que vá para frente, e é sorte que não vá, porque não são bons textos. Os textos, eles. Para você ter uma ideia, ele cria lá uma tabela
e ele não separa, é uma tabela única para doação e causa-mortes. Já está errado aí, né? No estado de São Paulo, o patrimônio fica em cada geração, em média, 24 anos. Isso significa que para você colocar em termos proporcionais, você tem que fazer faixas de alíquotas de 1,24 avos menores para doação do que para causa-mortes. Porque na doação você pode partilhar em doações anuais, né? Mas a progressividade, ela tem por trás a questão da capacidade contributiva. Para que realmente o princípio da capacidade contributiva ele seja aplicado, seja observado, você tem que corrigir uma série de coisas, como essa questão do exterior, porque se você cobra de alguém que tem um patrimônio no Brasil, não cobra de alguém que mora no exterior, que doando para cá, você já não está respeitando a capacidade contributiva. Por outro lado, se você cobra de 4% de R$ 1 milhão, de quem tem R$ 1 milhão numa conta bancária, mas você não cobra 4% de R$ 1 milhão de quem tem uma empresa que vale R$ 1 milhão, porque ela está avaliada pelo valor histórico e aí usa o PL e tal, você também está descumprindo o princípio da capacidade contributiva. Então, me parece que corrigir a base de cálculo para fazer com que todos aqueles que estejam na mesma situação jurídica paguem o mesmo imposto seja muito mais urgente do que mexer nas alíquotas, por exemplo. E se de todo não passar no Senado essa coisa dos grandes patrimônios, aí a progressividade ela pode ser imposta, pode ser obedecida, não só criando faixas de alíquota. Faixa de alíquota é melhor, porque você suaviza a progressividade. Mas você pode criar uma progressividade, por exemplo, dando uma isenção para todo mundo e uma alíquota flat sobre o que excede essa isenção. Também será progressiva a tributação. Então, enfim, me parece razoável esperar o PL 108 para definir essa questão da progressividade. Eu não esperaria, lógico, eu não tenho o contexto político, né? Para mim é tudo muito mais fácil. Sem observar o contexto político, do ponto de vista técnico, eu não esperaria para fazer a alteração dos elementos de conexão, tanto do exterior quanto da questão da transmissão causa-morte de bens móveis. Mas a questão da alíquota, eu acho que o correto é esperar mesmo. E tomara que venha um projeto mais bem estruturado do executivo, né, para não ficar esses aí que foram apresentados, porque eles têm problemas sérios. E a gente já avançou no tempo, mas eu queria fazer uma última provocação para você, que não é só para São Paulo, tem outros estados, Minas, etc. Bom, a partir do momento que a Constituição Nacional estabelece que o imposto tem que ser progressivo, eu não poderia ter aí uma discussão da constitucionalidade nos estados que não instituíram progressividade, a constitucionalidade desta cobrança. O que você acha disso? Eu acho que poderia, de repente, ter uma inconstitucionalidade por omissão, mas, assim, você dizer que a cobrança é inconstitucional, não sei, porque não necessariamente a, a observância desse princípio e a modificação da lei vai fazer você pagar menos imposto. Pode ser que faça você pagar mais. Né? Eu tenho um exemplo bacana para a gente comparar, que é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ele tem progressividade, mas é uma progressividade que não é em razão do quinhão transmitido, que é o que estava lá na resolução do Senado mandando fazer, né? E que agora a Constituição manda fazer. É em razão do total transmitido. Nunca ninguém alegou inconstitucionalidade. Por quê? Porque qual é o prejuízo que você vai provar que você teve para dizer que é inconstitucional? Ou não, deveria ser progressivo. Tá, mas se fosse progressivo, pode ser que você pagaria mais. Qual é o teu prejuízo? Entendeu? Qual é o dano que você está buscando reparação? Entendeu? Ah, não, eu não quero ser tributado porque teria que ser. Aí já me parece bastante exagerado e, de fato, até hoje não houve. Para te falar, para ser sincero, para mim, a progressividade ela já era obrigatória desde 2013, quando o STF disse que era permitido. Por quê? Quando a gente vai para a Constituição, ela diz o seguinte, que sempre que possível, os impostos serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Aí veio o STF em 2013 e disse, ITCMD é possível. Então, terão graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte.
teria que ser progressivo desde sempre, desde que o STF decidiu, né? Mas como os estados, vamos ver e deixa para lá e tal, então teve que vir a Constituição dizer o que já estava dito, mas de forma mais clara, para que os estados obedecessem. Mas, assim, do contribuinte conseguir afastar a tributação por conta dessa não observância, não me parece que seja possível. E, bom, em função da adiantada da hora aqui, precisamos encerrar, mas eu tenho muito assunto aí que a gente não teve É, oportunidade de discutir. dá para ficar E alguns dias. já fico o convite aí, em data a ser marcada, para a gente retomar essa discussão com outros focos, quem sabe holding patrimonial especificamente, tributação, IBS, CBS. Eu acho que é um assunto também que tem atraído muita atenção das pessoas aí, dos nossos clientes, colegas aí, todo o universo de pessoas que se interessam e tem pela parte de planejamento patrimonial aí, de maneira geral. Quem tem uma holding com imóveis faz todo sentido, porque a IBS CBS vai modificar completamente tudo, modificar tudo. Então, isso só para falar um pouquinho, mas assim, quando tem uma pessoa física que já tem uma quantidade de imóveis maior, tem uma renda, etc., ele vai ser impactado de maneira igual, né? Então, e hoje patrimonial não é só para imposto, acho que tem uma série de sucessão, Sim, né? O trata. pessoal acaba, não olha sobre outras perspectivas, né? Dentro essas vendas de Instagram aí, eu vi alguns enterrando para sempre a holding patrimonial, mas eu acho que tem que, tudo sempre é caso a caso aí, bom senso na hora de fazer as avaliações. Bom, Jefferson, então, muito obrigado de novo aí pela sua participação, pela troca de conhecimentos aí, pela aula que você deu para a gente, e espero falarmos de novo em breve aqui nesse mesmo fórum de discussão. Só chamar. Tá certo, então. Obrigado a Valeu, todos. boa noite. Boa Boa noite, Paulo. noite.